Vem cá, me responda uma coisa. Você já imaginou acordar um dia como qualquer outro, uma bela manhã dessa, e perceber que a sua casa, o seu terreno, a sua propriedade ou o seu comércio foi tomado pela administração pública? Sim, a administração pública desapropriou aquilo que era seu. E sem você concordar, isso é possível? Ora, claro que não de uma maneira simples, como eu estou dizendo aqui, mas é absolutamente possível que aconteça uma desapropriação, ou seja, uma intervenção do Estado, do poder público, na propriedade particular. Isso pode acontecer, inclusive, de maneira unilateral, contra a sua vontade. O Estado tomar essa medida, essa atitude de intervir em uma propriedade particular sua, contra a sua vontade. Nós vamos falar sobre isso. Claro que aqui eu estou simplificando tudo para ficar mais fácil de você entender e também para que você preste atenção nesse vídeo, mas vamos falar sobre esse tema aqui, ó, a desapropriação, que é a intervenção do Estado na propriedade particular. Nós vamos fazer aquela análise sobre essa intervenção e sempre de acordo com o propósito desse projeto Gestão Pública Fácil, que é trazer temas, tópicos da administração pública para a nossa conversa de uma maneira que seja simples, seja rasa, seja tranquila. Aqui a gente não quer aprofundar nada. Para você aprofundar, você vai ter que fazer um curso de direito. Aqui nós queremos simplesmente transmitir essas ideias para você que é leigo, mas quer saber sobre administração pública. Até ou então para você que começou a estudar agora sobre administração pública, sobre esses temas aí do nosso cotidiano. Por quê? Porque, como a gente tem falado, se você tem conhecimento, dificilmente você será enganado. Agora, se você não tem conhecimento dos seus direitos e também se você não sabe dos seus deveres, você acaba perdendo muito por não participar da vida cidadã, enfim, da vida enquanto coletivo, enquanto comunidade. Então hoje vamos falar sobre esse tema que é extremamente importante, que é a desapropriação, a intervenção do Estado na propriedade particular. Aqui eu quero tratar com você quando isso acontece, já que é possível o Estado intervir na sua propriedade particular, qual que é o limite para isso acontecer, quais são os procedimentos, o que ele tem que fazer, diante de quais circunstâncias essa desapropriação pode acontecer. Não é só a desapropriação, tem outras maneiras, outros instrumentos legais também, mas hoje eu vou falar sobre a desapropriação. Pois bem, para começar, nós temos que entender que o direito à propriedade, certo, é um direito constitucional. Quando você abre o artigo 5º da Constituição Brasileira, que é um dos artigos mais bonitos da nossa Constituição, ele vai falar sobre as nossas garantias fundamentais, certo? E aí ele fala sobre várias garantias que nós temos, que são fundamentais, a questão da liberdade de expressão, liberdade de reunião, liberdade de associação e o direito à propriedade. A Constituição é a nossa carta-mãe, aquela que rege todas as leis, ela assegura o direito da propriedade, né? É um dos pilares fundamentais da ordem jurídica brasileira. Então, de qualquer maneira, como regra, você está com a sua propriedade protegida. Como regra, você tem esse direito fundamental protegido. Agora, o direito, como a gente está sempre falando aqui, ele não é absoluto, né? E aí nós temos algumas exceções, nós temos algumas condições específicas. E nesse caso aqui, se por um lado você tem a garantia, o direito à sua propriedade, a propriedade privada, por outro lado, toda propriedade precisa atender ao que é chamado aí no ordenamento jurídico como a função social da propriedade. Ou seja, o conceito de função social significa que o direito à propriedade ele deve servir não apenas ao interesse particular do proprietário, mas também aos interesses coletivos. Então, quando você tem um lote, é meu, eu faço o que eu bem entender dele. Não, ele é seu, mas ele precisa atender a uma supremacia maior, a um princípio maior, que é o direito da coletividade também. Você não pode simplesmente acumular por aí, você tem uma cidade, aí você tem 30, 40, 50 lotes que estão ali parados, e aí esses lotes, esses imóveis, eles vão servindo para acúmulo de lixo, de mato, de bicho, de animais peçonhentos, de uma série de problemas para o bairro em si, para a cidade, e você fala, não é meu, eu deixo lá e faço o que eu bem entender. De maneira nenhuma. É seu, mas existe, a Constituição brasileira diz que existe uma função social também para esse terreno que é seu. Ou seja, ele precisa atender ainda um clamor coletivo. Não quer dizer que você vai dividir ele com todo mundo, né? Mas quer dizer que ele tem que produzir alguma coisa. Ora, quando você tem um lote e aí você constrói, o que está acontecendo? Você está movimentando, a máquina está movimentando a partir do seu lote. Você vai construir as pessoas, você vai empregar pessoas com aquela situação, se não vai morar, você vai alugar, enfim. Você está servindo a coletividade. Agora, quando você tem 300 lotes parados em uma cidade, o que está acontecendo? Ele perdeu, ele não tem uma função social. E, pela Constituição brasileira, o Estado tem o dever constitucional de intervir sempre que uma propriedade não cumpra essa função ou quando o interesse público prevalece sobre um interesse particular. Então, uma das prerrogativas para que o Estado, para que a administração pública interfira na sua propriedade é
que ela precisa ter uma função social. Claro que eu citei aqui lotes, o que vai acontecer não é uma desapropriação direta, vão ter ali, né, alíquotas progressivas na questão do IPTU, até um limite, né, isso vai acontecendo ano após ano, aumentando para que você então fala, poxa, eu estou tomando prejuízo, eu preciso dar uma função social para minha propriedade. Então não é, nesse caso, a desapropriação, mas só para mostrar para você que existe uma função social na propriedade e a gente tem que cumprir com ela. Agora, nós vamos falar sobre a desapropriação, né, que é essa intervenção do Estado na propriedade, mas existem outras intervenções também, outras maneiras do Estado interferir na sua propriedade, que são essas maneiras aqui, ó. Requisição é quando acontece o uso temporário, né, em situação de emergência. Você já viram aqueles filmes, provavelmente, quando o cara tá na rua e aí precisando de um veículo, né? E aí ele tá representando a polícia e de repente ele vai lá, pega aquele veículo, é como se ele tivesse o direito de utilizar. Claro que aquilo ali é mais uma fantasia, mas existe sim um direito de uma requisição quando está diante de uma situação de emergência. Vocês lembram da pandemia? De forma que o Estado ele tem essa autonomia de fazer uma requisição daquilo que é particular para um uso temporário numa situação de emergência. Tem também a servidão administrativa, né, que é aquela restrição parcial do uso do imóvel, exatamente quando você tem um terreno e aí vai passar uma rede elétrica lá, então tem essa intervenção parcial. E tem o que a gente vai falar agora, que é propriamente a desapropriação, que no caso da desapropriação existe uma transferência compulsória da propriedade. Aí não é temporário, não é por um tempo, não. A desapropriação é quando o Estado, de fato, ele pega o seu terreno, sua propriedade, o seu imóvel, aquilo que é seu, e transmite para o Estado. É evidente que ele vai ter que te indenizar, uma indenização justa e prévia, né, em dinheiro, o Estado vai ter que fazer isso aí, mas não é um ato que tem a ver com a sua concordância. Então, se você tem, por exemplo, um terreno, e naquele terreno ali já foi feita uma análise, um estudo, é o único lugar adequado para construir, por exemplo, um aterro sanitário. Não tem nenhuma outro ambiente que isso poderia ser feito. É só naquele terreno. E aquele terreno é exatamente o seu. O que vai acontecer? O Estado não vai chegar para você, a prefeitura, e falar, olha, queria te pedir, né, para você ceder, ou então, será que você concorda? Não, você não tem que concordar. Se é único e ele atende aquilo, o desejo, ele atende todas as determinações legais para que se construa o aterro, e é só ali. O que o Estado, o poder público, a prefeitura, vamos utilizar a prefeitura aqui como exemplo, o que ela vai fazer? Ela vai então entrar com um pedido de desapropriação, ok? Para transferir aquele imóvel que é seu, fazer uma transferência compulsória, você gostando ou não, para a administração pública para que possa cumprir esses requisitos. Agora, isso é justo? Bom, é claro que a gente, né, no primeiro momento você pode pensar, bom, não é justo, mas acontece. A desapropriação, então, esse procedimento administrativo pela qual o poder público compulsoriamente vai retirar de alguém a propriedade de um bem e vai transferir, né, ao patrimônio público ou a terceiros mediante indenização justa, prévia e, em regra, em dinheiro. Primeira coisa que a administração pública vai fazer, né, para que aconteça e ocorra essa desapropriação. Primeira coisa é o seguinte: como a gente falou da garantia, né, da propriedade também na Constituição, a Constituição também fala em casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Então, a primeira coisa, vai ter um decreto da administração pública determinando que aquele seu espaço ele servirá a uma utilidade pública. Isso é o que vai acontecer. Vai ter esse decreto dizendo que servirá uma utilidade pública ou interesse social. Por exemplo, como eu falei, o município precisa construir um aterro sanitário, ou então o município precisa construir uma escola nova, com o único terreno que tem para aquela escola adequado, e é particular, é de uma pessoa, é seu, então ela pode desapropriar isso aí, né? Ou então tem uma fazenda muito improdutiva, não cumpre aquela função social que a gente citou, o Estado pode ir lá e desapropriar para fim de reforma agrária. Tudo isso aí é constitucional, não tem nada a ver com esquerda, com direita, tem a ver com a Constituição brasileira, ok? A nossa carta maior. Então, gente, a desapropriação é essa intervenção do Estado na propriedade particular, mas é uma forma de conciliar o interesse coletivo com o direito individual. Ela não é um confisco, não está retirando de uma forma confiscória, é uma transferência forçada, mas legal, e com o que eu falei para você, que está no nosso slide aí, cadê o slide? Que é com uma indenização justa, prévia e, em regra, em dinheiro, tá certo? Então é assim que acontece. A utilidade pública, existe um decreto para isso, aplica-se quando há um interesse geral da coletividade. Aqui a gente citou construção de estrada, hospital, escola, instalação de saneamento básico. Aí tem, por exemplo, o interesse social, tá aparecendo também no nosso slide aí, né, que é voltado para finalidades sociais, como, por exemplo, a construção de uma habitação popular. Imagina, você consegue aí, a prefeitura consegue no governo federal a construção de 300 casas para pessoas que não têm nenhuma. E o que vai acontecer? Não tem nenhum terreno para essa construção. E aí,
de repente ela encontra uma particular que vai atender esse interesse social. Então vai ter um decreto, a partir daí iniciará esse processo para desapropriação. Então reforma urbana, distribuição justa de terras, combate à especulação imobiliária e muito mais. Aqui eu citei também a reforma agrária, né, quando o imóvel rural não cumpre a sua função, não tem produtividade nenhuma, preservação ambiental, respeito às leis trabalhistas, ele pode ser desapropriado para assentamento de trabalhadores rurais. Agora, o que acontece? Existe também uma desapropriação confiscatória, se num terreno for localizado, por exemplo, deixa eu ver se eu coloquei aqui, culturas ilegais, plantas psicotrópicas, exploração de trabalho análogo a escravo, aí sim também vai existir uma desapropriação, certo? Então, pessoal, nesse primeiro vídeo, é isso que eu quero mostrar para você, que existe sim a possibilidade do Estado, da administração pública, intervir na propriedade particular, fazendo essa transferência de domínio daquilo que é particular para o público, aquilo que é seu, né, para a administração pública. Claro que, como eu citei, seguindo todas as questões aí burocráticas, tem que ter o decreto, tem que comunicar primeiramente a você, até para que você possa dizer se aceita ou não. Aí você tem um prazo lá de 15 dias para dizer se aceita ou não aceita. Essa indenização também. Agora, você não pode, você fala assim, mas aí eu vou lá na justiça e entra na justiça dizendo que eu não vou aceitar a desapropriação. Você não tem esse direito. Você pode entrar na justiça para debater sobre a questão dos valores. De repente, o valor que a administração pública quer te pagar, você não concorda com ela. Aí você pode recorrer à justiça. Agora, a questão da desapropriação não cabe recorrer, tá certo? Então, já para finalizar aqui, primeiro vai tentar esse acordo, não havendo acordo, o poder público propõe uma ação judicial de desapropriação, o juiz pode já autorizar a emissão provisória da posse, mediante depósito do valor oferecido, né, ou valor arbitrado judicialmente. Tem uma perícia que vai avaliar o imóvel, considerando todos os fatores relevantes, o juiz vai fixar um valor definitivo da indenização, né, aí efetua-se o pagamento e faz a transferência. Então, assim, nós já vimos várias vezes, né, isso acontecendo. Aqui na nossa cidade mesmo já teve essa desapropriação para fins de construir um aterro sanitário. É absolutamente possível, tá certo? E é isso que a gente fala nesse vídeo aqui de hoje, no nosso projeto Gestão Pública Fácil. Fique aqui, fique comigo, porque tem muitos temas. Já falei sobre as questões financeiras de orçamento, já falei sobre tributos, sobre impostos, tem muito mais. A gente vai falar sobre a lei de licitação. Fique por aqui, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.